Chegou a hora de falar de saúde. Se você nunca teve, provavelmente, com certeza conhece alguém que já passou por isso. A vontade, aquela vontade constante, né, de fazer xixi e aquela dor na hora de ir ao banheiro ou dificuldade para urinar, saindo apenas algumas gotinhas na hora que você vai fazer o pipi, saindo gotinhas, né, uma de cada vez, tá? As infecções do trato urinário são um problema extremamente comum que pode afetar mulheres e homens, tá? Bebês e idosos, sem hora para ocorrer. Aqui no estúdio, a gente traz o urologista Jailton Campos, que vai esclarecer para a gente o assunto. Tá? Os números revelam que 30% das mulheres irão apresentar infecção urinária ao menos uma vez na vida. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. E eu queria que você falasse desse estudo, né, que 30% das mulheres em algum momento da vida vão passar aí por essa infecção urinária. É isso mesmo? Boa tarde. Positivo, infelizmente, essa é uma grande verdade. A infecção urinária é a infecção bacteriana mais comum que existe. Ela, inclusive, é a infecção mais frequente nos hospitais. E a mulher, por ter uma uretra mais curta, ou seja, o canal ali do xixi é reduzido, ela tem maior propensão em estar em contato com as bactérias que existem ali na região anal. Então, é muito comum mulheres terem infecção do trato urinário. Certo. Quais são os sintomas, além desse, da dor, a toda hora vontade de fazer xixi, isso é extremamente desconfortável, que é quando você está com muita vontade de fazer xixi e não sai, o xixi não sai, né? Demora, você faz força e aí acaba doendo. Além desses sintomas, tem algum outro que a gente tem que ficar atento? Sem dúvida, tudo isso que você falou é muito importante. Então, aquela dor ao urinar, o ir muitas vezes ao banheiro, seja de dia ou até acordar várias vezes à noite, ter o sono interrompido por conta de dor e aquela vontade que às vezes você não consegue segurar. As mulheres com infecção urinária, até os homens também, elas chegam no local já procurando onde é que está o banheiro, onde é que está o banheiro, já para poder identificar, porque não consegue segurar, às vezes perde até ali na roupa ou na cama. É isso. Essas infecções, doutor, elas podem, na verdade é um problema, como a gente já falou aqui, extremamente comum, é normal, tá? Homens, mulheres, bebês, idosos, adultos, enfim. Mas isso pode acabar levando a algo mais grave, a infecção urinária? Sem dúvida, a infecção urinária pode ser uma coisa mais simples, que ali só um tratamento ali com comprimido oral a gente consiga resolver, mas tem casos que a gente vai precisar internar, usar medicação na veia e até operar. Tive paciente que a infecção, por conta de ter um cálculo obstruindo a saída ali do rim, tive que operar, colocar um dreno duplo J para conseguir tratar essa infecção. Ou seja, pode ser alguma coisa muito boba ali no início, quando logo tratado. Se não for tratado adequadamente e o paciente tiver algum risco, pode ser algo muito grave. Existe a possibilidade de alguém estar passando, sofrendo de infecção urinária e não ter sintoma? Ou não existe isso, essa Com possibilidade? certeza, a gente chama de bacteriúria assintomática. E é muito importante você ter falado isso, porque, por exemplo, no caso das gestantes, a gente investiga toda a gestante algumas vezes durante a gestação, porque essa infecção assintomática ela pode levar à perda do bebê. Então é muito importante a gestante aí estar sempre fazendo seus exames de rotina, inclusive a urocultura, para detectar se existe alguma bactéria desse tipo e evitar aí uma perda precoce dessa criança. Pronto. Existe aí, doutor, você já falou, né, da questão dos exames periódicos, enfim. Mas existe uma forma de prevenir as infecções? Sem dúvida, a prevenção é sempre o caminho. Na medicina atual, a gente tem que optar sempre por prevenir do que tratar só quando assim for necessário. Então, por exemplo, agora a gente está fazendo a abertura aí do carnaval, é um período que o pessoal segura muito o xixi, então não tem banheiros disponíveis, e esse hábito de prender a urina, demorar aí mais de 3, 4, 5 horas sem urinar, acaba levando a uma estase de urina, a urina fica ali parada, a bactéria vai se proliferando e isso leva a risco de infecção. Também a desidratação. Então, bebida vai entrando, paciente aí, a pessoa não bebe líquidos adequados e aí o corpo fica com a urina de baixa produção, não consegue expelir e lavar o trato urinário colocando essas bactérias para fora. Então, conselho aí para o carnaval, você folião aí que está se preparando para o carnaval, bebeu cerveja? Um copo de cerveja, um copo de água. Bebeu algum drink? Um drink e um copo de água. Hidratação é importante e não segure a urina, procure o banheiro.
Pronto, doutor, já que você está falando aí do carnaval, no carnaval a gente vê as pessoas, na verdade, fazem xixi em tudo quanto é lugar, né? Em tudo quanto é lugar mesmo, homens e mulheres. Em uma parede, às vezes, lá ali no meio da galera, a galera vai, baixa as calças e faz o xixi. Tudo quanto é, né? Existe algum tipo de risco de contrair alguma infecção pelo fato de estar em todo lugar fazendo xixi? Olha, a bactéria mais frequente na infecção urinária é a Escherichia coli. E é a bactéria mais presente também nesses banheiros químicos que a gente tem no carnaval. Cerca de 80% das infecções são causadas por esse tipo de bactéria. Então, a atenção é, sempre que for no banheiro, muito cuidado ali com o asseio, evitar encostar, o celular guardado no bolso, vai tirar só depois de higienizar as mãos. E eu recomendo para você que está saindo de casa, leve seu álcool gel. Usou o banheiro, não tem local de lavar a mão, passa um álcool gel, depois pega no celular, pega nas outras coisas. Então esse asseio aí é fundamental. Pronto, foi ontem, né? Foi ontem. Ontem teve o Pipoco e a esposa de Léo Santana disse que acabou fazendo pipi nas calças. Foi anteontem, me perdoe. Foi anteontem o Pipoco e ontem ela declarou, né? Que ela ficou muito tempo ali e acabou fazendo o xixi nas calças mesmo. O fato de você fazer, né, urinar ali na roupa essa urina ficar ali em contato com a gente, isso pode acabar proliferando, levando a uma infecção? Sem dúvida, urinar nas calças pode ser ali naquele caso dela, pelo que eu entendi, foi porque não teve acesso ao banheiro. Então, de novo, prender a urina é fator de risco para infecção. Mas aí o banhista, por exemplo, que vai à praia, ou a pessoa que acabou se molhando e que não limpa, aquela região ali molhada, umedecida, é muito mais fácil crescer e proliferar uma bactéria ali do que uma região seca. Então é por isso que, por exemplo, no verão, as infecções do trato urinário têm maior incidência. A gente percebe em Salvador que aumenta aí 20%, 30%. É muito comum no consultório vir paciente com ITU nessa época, a mais ainda. Pronto, quando a gente fala da área da região que está ali molhada, que está úmida na roupa, isso também serve para a água, para a cerveja, se você jogar cerveja, se você está ali no meio daquele caminhão-pipa e a galera se molha e tal, isso também serve para esses casos? Cerveja, água, piscina, mar. A bactéria ela adora um ambiente umedecido porque ela usa aquela água ali para se proliferar e por conta que o calor, quando está muito seco, acaba matando essa bactéria. Então os raios de sol e secar é contra a bactéria. Deixar molhadinho, quentinho, a bactéria adora. Entendi. A gente falou aqui, doutor, logo no comecinho, quando a gente iniciou o nosso papo, que a infecção urinária comum, né, atinge homens, mulheres, idosos, crianças, enfim, a galera na fase adulta, mas existe alguma etapa da vida que a gente tem que ficar mais atento, ou na infância ou na fase adulta, quando a pessoa já está com a idade mais avançada? Você falou tudo, os extremos de idade. Então, aquele bebê, logo que nasce, a gente tem que já avaliar a pesquisa de fimose, que é quando a gente não consegue escalar o pênis de maneira adequada. Então, aquela pelezinha ali presa é um fator de risco tremendo para infecção urinária, câncer de pênis e outras infecções, hepatite, etc. E outra coisa é no indivíduo idoso. A questão da idade leva à imunossupressão. Então, com o passar do tempo, a gente vai perdendo nossa defesa e fica mais susceptível a infecções. Então, o idoso, por exemplo, ele pode ter infecção urinária sem aquela febre, sem aquele mal-estar. O que pode mudar dele? Apenas uma falta de apetite, ele não está dormindo direito. Então, tudo que mudar a rotina do idoso, ele tem que investigar e um dos focos pode ser infecção urinária. Eu vou voltar aqui a conversar aqui com o nosso doutor sobre a questão das infecções urinárias. Doutor, existe algum tipo de tratamento a partir do momento que a gente detecta que está com infecção? Sem dúvida, assim que é detectada a infecção, a gente vai tentar avaliar se é um caso simples ou se é um caso mais avançado. Caso simples, um antibiótico vai bastar. Em casos mais avançados, a gente vai precisar fazer alguns exames, a exemplo de ultrassonografia, tomografia, e aí sim fazer tratamentos mais avançados de acordo com o caso. Alguns casos a gente vai precisar fazer cirurgias, inclusive passagem de catéteres ou desobstrução.
Exemplo, se tiver uma pedra parada, entupindo o canal, a gente tem que desentupir essa pedra para conseguir soltar aquela urina cheia de bactéria e então tratar de maneira adequada o paciente. Como é que a gente sabe, por exemplo, que um bebê está com infecção urinária? Porque o bebê é pequenininho ali, não sabe o que está acontecendo, não sabe quando está com fome, quando está com febre, enfim. Quando está com febre não, que a gente vê, né, a gente encosta, dá para perceber. Mas existe algum sintoma que os pais podem ficar atentos para saber que é infecção urinária? Olha, no bebê, com certeza é mais difícil, ele não vai falar, né? Então a gente precisa observar com bastante atenção o bebê. Se por acaso, por exemplo, durante o ato de urinar ele começa a chorar, então sempre que acompanha o choro e urina, é um indício de infecção. Se a gente percebe que nessa urina desse bebê está muito avermelhada, alaranjada, também é um indício de ter alguma bactéria ali. Mas claro que no bebê a gente vai lançar mão daqueles exames lá, urocultura, ultrassonografia, para avaliar de maneira mais precisa. A infecção urinária, ela persiste, fica alojada durante quanto tempo? Em média, vamos supor, da possibilidade da pessoa não saber que está com infecção. Ela fica no corpo ali durante quanto tempo? Olha, a bactéria, ela mora em nós. A Escherichia coli está habitualmente no nosso trato digestório, então ela está sempre ali. Quando há um desbalanço, perdeu noite, bebeu, muito estresse, que ela gera a infecção, aí isso aí pode durar dias, meses. Existem infecções crônicas, por exemplo, no homem, no caso da prostatite, que é aquela glândula muito comum no câncer, mas que também pode infectar, que esse homem vai ter sintomas aí por meses e só vai conseguir diagnosticar com precisão quando ir no médico urologista. E ainda tem aquelas infecções que são atípicas, a exemplo da tuberculose. A tuberculose pode afetar o trato geniturinário, pode afetar rins, pode afetar a próstata, então ele precisa ter um diagnóstico preciso. É isso, a gente fala e ao mesmo tempo a gente alerta, porque embora seja uma doença extremamente comum, né, muito mais comum do que a gente possa imaginar, ela pode acabar desenrolando para outros tipos, né, de outras doenças. A gente tem uma colega até que viajou e voltou com uma simples infecção urinária e acabou ficando, acho que quantos meses aí? Foram 3 semanas internada por conta de quando foi ver, era uma infecção urinária. Então, muita atenção, tá, nesses sintomas, tá? A infecção, doutor, urinária, se ela não for tratada, ela pode acabar desenvolvendo para uma infecção generalizada? Sem dúvida, isso que você falou é muito importante. A infecção, quando maltratada ou não tratada, ela pode desencadear a sepse, que é um grande fator de risco aí para mortalidade. Então a gente está falando de uma coisa que aparentemente é simples, mas que em certos casos pode levar à morte do indivíduo. Então aquele paciente, principalmente o paciente hospitalizado, paciente que passou por uma cirurgia, um paciente que está com uma doença outra, a infecção urinária é a infecção mais frequente hospitalar. Então ele já estava ali debilitado por alguma situação, adquiriu essa bactéria, seja no hospital, seja porque trouxe de casa, ele vai acabar piorando o seu estado clínico e isso pode levar o indivíduo a piorar toda aquela doença que ele já estava internado ou até a própria morte. Certo. Se automedicar jamais, né, doutor? Nunca, nunca. A gente não recomenda nunca a automedicação. A gente sempre recomenda assim, a hidratação, né? Os chás, aquele chá de quebra-pedra, é um chá tranquilo, seguro, mas ter muito cuidado em relação ao que se tem na internet e ao que é dito aí na população. A gente sempre deve procurar informação adequada e buscar o profissional de saúde. Até os próprios chás, eles podem ser perigosos. A gente vê aí muito caso de doença de fígado, hepatotoxicidade pelo uso de chás aí indevidos que dizem que é para tratar infecção urinária. Então não, procure um médico, procure um especialista, um urologista. De volta ao Vivaço, e daqui eu vou logo agradecer ao doutor, tá, pela participação, por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Queria que você deixasse o seu contato, doutor. Com certeza, tem aí o número 719-9167-7800, repetir, 719-9167-7800, o WhatsApp funciona 24 horas por dia. Tem também aí o Instagram, o @urologiaaplicada, @urologia aplicada,
pode procurar também esse mesmo nome no canal do YouTube, que você vai me encontrar lá. Doutor, muito obrigado. Um excelente carnaval aí para você, viu? Para você também. De verdade. Sem infecção urinária, hein?